Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos a mais uma das nossas lições da Escola Dominical, na verdade a 15ª lição, baseada no livro Cristão Presbiteriano de Sean Lucas, e hoje nós vamos falar sobre os princípios de liturgia. É importante relembrarmos que essas lições de Escola Dominical são um conjunto de saberes que vieram desde a identidade e a cosmovisão presbiteriana. Falamos também sobre a soberania de Deus, doutrinas da graça, falando especificamente sobre os 5 pontos do calvinismo, prioridades da graça, doutrina pactual, aliança e reino, marcas da verdadeira igreja, povo e igreja, sacramentos, falando do batismo, também da Santa Ceia, piedade em nossa união com Cristo, como meio de graça e como serviço eclesiástico. Princípio regulador do culto foi a nossa última aula e que nos leva agora, nesse momento, a entender um pouco dos nossos princípios de liturgia, o que está relacionado ao nosso culto e a maneira como nós, em nossa igreja, somos levados à adoração, somos conduzidos a prestar o serviço ao nosso Deus. Seja bem-vindo a essa aula, que Deus abençoe ricamente sua vida. Vamos participar dela. Para iniciarmos esta lição de hoje, vamos fazer memória rápida a respeito da última lição aplicada pelo diácono João a respeito do princípio regulador do culto. Compreendemos naquela lição que o grande fundamento do culto é a própria palavra de Deus. É a palavra de Deus que regula o culto. Mas nem sempre foi assim. Dentre os diversos segmentos cristãos, temos inicialmente as missas das igrejas católicas, ou as santas missas, que se tratam da celebração eucarística, que consiste no ato solene com que os católicos romanos, coptas, ortodoxos celebram o sacrifício de Jesus Cristo na sua cruz e na sua ressurreição. Literalmente, eles revivem este sacrifício e esta ressurreição. A Reforma Protestante, ela provocou uma profunda mudança na teologia, como já é conhecido de muitos, isso no século XVI. Mas a principal mudança, ela se reflete exatamente no modelo de culto. O modelo do culto reformado é totalmente diferente do princípio que estabelece as missas católicas. O culto reformado ele é um conjunto de elementos e atos religiosos que estão regulados pelo Evangelho, conforme já vimos, e que conduzem o cristão a uma adoração espiritual e verdadeira. Mas qual é esse formato? Qual é a maneira correta de se estabelecer o culto cristão? A verdade é que existem diversas ou diferentes expressões de culto ao longo da história. Observamos os modelos da igreja chamada primitiva ou igreja apostólica, vimos um modelo diferenciado na Igreja dos Pais Apostólicos e fomos vendo a evolução dessas transformações na forma de expressão do culto. Isso nós podemos atribuir tão somente aos efeitos das gerações que se sobrepõem. Cada geração, ela imprime sua assinatura na forma de culto, até que esta se torna tradição para a geração seguinte. Não se trata de modinha. Devemos observar que a tradição, ela pretende também guardar valores importantes para a vida da igreja. Contudo, ela não pode ser superior àquilo que é estabelecido na própria Escritura. Observa-se que a revolução da tradição de uma geração anterior, ela é repensada na geração seguinte, de forma que muitos jovens, quando veem a reação de seus pais ao culto, a um culto contemporâneo, podem pensar, poxa, quão caretas eles ficaram, quão ultrapassados eles são. Mas esta geração, na verdade, teve a sua própria revolução quando eram jovens. E muitos dos jovens tentam voltar àquelas raízes das tradições que seus pais rejeitaram antes, e assim vão se sobrepondo. Muitas vezes é difícil definir o que de fato é tradicional e o que é contemporâneo no culto, pois o que se considera tradição pode ter sido a revolução da geração anterior. E não podemos de forma alguma desmerecer essa tradição. Ela é um conjunto de histórias que moldaram a religião,
que moldaram a igreja local e que moldam também a denominação. Mas devemos refletir sobre ela para que ela tenha algum sentido no objetivo do culto protestante. Há uma história que eu costumo contar a respeito disso, que diz o seguinte, de uma jovem que via sua mãe fritando peixe em uma determinada frigideira e ela cortava o rabo desse peixe. E ela perguntou à mãe, mãe, por que a senhora corta o rabo do peixe para fritá-lo na frigideira? A mãe respondeu, eu não sei. Pergunte à sua avó. Ela fazia da mesma forma. Então ela foi à avó e perguntou por que cortava-se o rabo do peixe para fritar na frigideira. E a avó respondeu, eu não sei. Pergunte à sua bisavó. E ela foi à bisavó e perguntou por que a senhora cortava o rabo do peixe para colocá-lo na frigideira. E a bisavó dizia, eu não sei, minha mãe fazia assim e eu também faço. E essa jovem, pela graça de Deus, também tinha sua tataravó e procurou sua tataravó e disse, vó, por que a senhora cortava o rabo do peixe para fritá-lo na frigideira? E a tataravó respondeu, é porque o seu avô, quando se casou comigo, ele era muito pobre e nós tínhamos apenas uma frigideira pequena e para caber o peixe dentro da frigideira eu precisava cortar o rabo. Temos que entender que a tradição, ela muitas vezes não faz o menor sentido para os elementos e as oportunidades que temos no nosso tempo de hoje. Embora não possam ser desmerecidas, elas precisam ser refletidas. O culto, ele é regulado pela palavra de Deus. Vimos isso no estudo sobre o princípio regulador do culto. O Catecismo Maior, na pergunta 108, diz o seguinte, os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e ações de graça em nome de Cristo. Leitura, a prédica e o ouvir da palavra, a administração e recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer votos a ele. Temos aqui elementos importantíssimos a respeito desses princípios reguladores, daquilo que regula o nosso culto, daquilo que devemos buscar no nosso culto. Temos, numa forma negativa, que desaprovar, detestar e opor-nos a todo culto falso, segundo a posição e vocação de o remover tal culto de todos os símbolos de idolatria. O que vamos perceber é que não é tanto a forma, mas os princípios que estão contidos no nosso culto. E é isso que precisamos observar com muito cuidado para, de fato, adorarmos o nosso Deus. Quando falamos do culto cristão, lembramos sempre da liturgia. A liturgia é um dos principais elementos para a ordem do nosso culto. Ela é muitas vezes buscada pelo pessoal da equipe de louvor para a escolha das músicas. Ela é uma preocupação constante na vida do liturgista para que ela seja de fato espiritual, de fato conduza o povo à adoração, conduza à compreensão daquilo que estamos fazendo. E o que é de fato essa liturgia? A liturgia é um conjunto dos elementos e práticas de um culto religioso, a própria ordem do culto, as orações, as cerimônias, os sacramentos, os objetos que fazem parte do culto e que são instituídos por uma determinada igreja, uma determinada denominação. Há uma vasta reflexão bíblica a respeito das formas de cultos e ordens de cultos e há diversas ordens que podemos observar nas Escrituras. O que nos chama a atenção é do Salmo 33, que diz, entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. De forma que temos que compreender que a ordem do culto ela não deve ser apenas ritualística, ela deve também representar aquilo que fazemos como arte, aquilo que entregamos no nosso coração como adoração ao nosso Deus. Ela representa aquilo que é o zelo das nossas vidas e a alegria que temos em servir ao Senhor. A liturgia do culto,
ela não é apenas a sistematização de uma ordem, mas é também a manifestação de nossas convicções, de nossa fé, daquilo que cremos, das nossas práticas, daquilo que queremos mostrar a Deus e entregar a Deus por meio do louvor, da comunhão, da gratidão e também resultado de nossas histórias que são oriundas de nossa tradição. E tudo isso constrói o caráter da comunidade cristã, de forma que a liturgia ela tem uma função didática de ensinar as pessoas a maneira correta de se buscar a Deus, de adorar ao Senhor. Ela estimula o temor e a reverência, e de forma que o nosso culto solene, as nossas reuniões solenes, elas mostram o nosso zelo para com a coisa de Deus, para com o cuidado das coisas de Deus. E conduz o crente a uma adoração bíblica que esteja fundamentada nos valores cristãos mais altos. No cristianismo, a liturgia ela significa o serviço espiritual que é prestado a Deus, cuja expressão mais nobre e mais elevada é o culto público, que nós vamos tratar na sequência. E por que uma liturgia? De fato, se simplesmente observarmos que o culto é a nossa expressão mais alta desse serviço e adoração que prestamos a Deus, temos que entender que ele deve ser feito com uma determinada ordem, com determinados decência, com princípios e valores que de fato estejam alinhados àquilo que é a vontade de Deus. Justino Marte, ele escreveu ainda no século II a sua apologia, sua primeira apologia. E ele teve, de fato, a preocupação em estabelecer também princípios fundamentais para essa liturgia. Ele diz o seguinte: no dia denominado Dia do Sol, há uma reunião de todos aqueles que vivem tanto na cidade como no campo. Dia do Sol é o domingo. Em inglês se chama Sunday, literalmente Dia do Sol. Para nós, o domingo, né, na nossa língua. E nesse dia, ali se dá a leitura das memórias dos apóstolos ou das escrituras dos profetas até onde o tempo permite. Terminada a leitura, o presidente faz uso da palavra para nos admoestar e nos exortar à imitação da prática dessas coisas admiráveis. Logo, nos levantamos e oramos juntos. Observe que Justino ele se preocupou em estabelecer uma determinada ordem. Ele está dizendo, olha, vamos ler as memórias, as cartas dos apóstolos, as escrituras dos profetas do Antigo Testamento. Terminado isso, vamos ouvir a exortação que vem do ministro da palavra. E terminado isso, vamos nos levantar e orar juntos. E em seguida, Justino descreve a celebração da ceia e o recolhimento da oferta para as pessoas carentes como elementos fundamentais do culto cristão. Temos aqui, então, estabelecida um modelo litúrgico dessa igreja do século II. Ainda nesse período, um outro documento também da história cristã é bastante importante, bastante destacado. Se trata do Didaquê, ou o ensino, a instrução da doutrina do Senhor aos gentios através dos 12 apóstolos. Esse documento ele é dividido em vários capítulos e ele trata de um código de moralidade cristã, do manual eclesiástico, das instruções litúrgicas e dos regulamentos disciplinares. O código de moralidade trata das virtudes e vícios do caminho da verdade e da vida, o caminho da morte, orienta de fato a igreja sobre essas questões. O manual eclesiástico ela traz um compêndio de regras que tratam de diversos aspectos da vida da igreja, tais como batismo, jejum, eucaristia, missionários itinerantes, ministros locais, entre outras questões. Ele vai, então, nas instruções litúrgicas, regulamentos disciplinares aos crentes, fala da parousia, da perspectiva ou da convicção da segunda vinda do Senhor e quais são os deveres, então, decorrentes desta convicção. Fala da oração, da liturgia, da confissão, da hierarquia da igreja, da beneficência, da eclesiologia e escatologia, todos elementos que fazem parte, então, do conjunto de ensinos e dessas doutrinas, das instruções doutrinárias
que eram dadas pela igreja a partir do ensino apostólico, e os quais eram observados também nessa chamada liturgia. Vemos que a liturgia ela é importante na história da igreja para a formação dessa identidade, dos valores e da demonstração dos valores e princípios que orientam o culto cristão. Para exemplificar a importância do culto para as nossas vidas, eu quero destacar um elemento que consta no próprio documento que nós vamos ver na sequência, o Manual Presbiteriano, que traz os princípios de liturgia. O artigo 7, ele está aqui dividido didaticamente para que nós possamos entender o que para nós é o culto público e o porquê, qual a importância da liturgia na vida de nossa igreja. Primeiro, o culto público ele é um ato religioso, é algo distinto, é algo separado, é algo sagrado, é algo que precisa ser respeitado de uma forma diferenciada de nossa vida secular, daquilo que compreendemos no nosso trabalho, escola, casa, entre muitas outras questões. O culto público ele é um ato religioso. O povo de Deus adora o Senhor entrando em comunhão com Ele, confessa os pecados e buscando, pela mediação de Jesus Cristo, o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. Proclama a mensagem redentora do Evangelho, para doutrinação e congraçamento dos crentes. Observe a importância desses elementos, de forma que nada pode nos faltar no zelo, no cuidado e na ordem do nosso culto. Mas é fato que nem sempre se pensou dessa forma. Nossa liturgia não se trata de um ritual, não se trata de um modelo ritualístico que precisa ser repetido semanalmente ou diariamente para que possamos entrar numa comunhão com Deus. Aqui apenas uma pequena nota a respeito dos rituais católicos relacionados à liturgia de suas missas. Ela se trata meramente de uma construção histórica e não é de forma alguma um elemento dogmático extraído da palavra. A Igreja Católica é constituída de 6 ritos que estão distribuídos em 23 igrejas católicas. O rito mais conhecido e mais comum é o rito latino da Igreja Católica Apostólica Romana, o qual possui 5 variações diferentes. Ainda o rito bizantino, que está distribuído entre 14 igrejas católicas. O rito armênio, antioqueno, caldeu, alexandrino. Todos esses ritos têm o fundamento de acomodar práticas e costumes cristãos locais, daqueles que foram convertidos ao cristianismo católico. Acomodam-se, então, práticas, costumes e hábitos que estão relacionados muitas vezes à cultura local desses cristãos, então, convertidos ao catolicismo e que podem não representar de forma alguma os fundamentos bíblicos orientados para a adoração, mas tão somente uma construção histórica da tradição que, para o católico, tem o mesmo peso das Escrituras. Uma anotação do reverendo Alderir de Souza Matos, historiador da IPB, diz o seguinte: com o passar dos séculos, a liturgia foi se tornando cada vez mais complexa e ritualística. Foram introduzidos no culto elementos estranhos à Escritura, como invocações e louvores a Maria e aos santos, o entendimento da Eucaristia como um sacrifício e adoração dos seus elementos. Todavia, os reformadores protestantes, apesar de sua crítica das tradições religiosas sem fundamento bíblico, reconheceram a importância da liturgia. Observem que nos ritos católicos, até o próprio pão e o suco da uva, ou vinho da Santa Ceia, eles eram o próprio objeto da adoração. E, embora todos esses elementos que fazem parte desses rituais passassem a ser criticados, os próprios reformadores disseram: não podemos caminhar no erro da idolatria, mas é necessário que eles reconheceram a importância da existência e da necessidade de uma liturgia para o culto. Se voltarmos à Igreja Apostólica, lá no primeiro século,
tanto na igreja de Atos como nas igrejas que estão relacionadas nas cartas apostólicas, nas memórias apostólicas, o culto ele era singelo e informal. Na sequência dessa igreja, já no século II, vemos então a formação desses princípios litúrgicos que orientavam a prática da adoração e o culto nas igrejas. Mas não podemos reconhecer no Novo Testamento nenhuma forma de culto ou sequência de atos de adoração que devam ser observados pela igreja. Os elementos culticos, eles não são estabelecidos em um versículo ou em uma porção do Evangelho que diga qual é a sequência desses atos de adoração. Os elementos culticos, eles são extraídos de contextos bíblicos e estão relacionados às orientações que foram dadas pelos apóstolos às igrejas, como, por exemplo, a leitura do texto sagrado, o exercício de cânticos na igreja, as orações, a pregação, o batismo, a celebração da Santa Ceia e a invocação da bênção sobre os cristãos. Durante a Reforma Protestante, uma das grandes preocupações dos reformadores era exatamente o rompimento com os modelos ritualísticos católicos que induziam o povo a práticas antibíblicas, cujas fundamentações não se encontravam nas escrituras e muitas delas estavam de fato nas tradições e orientações papais ou do clero romano. Houve uma busca, uma tentativa real de retornar aos princípios fundamentais das igrejas dos primeiros séculos. Os reformadores então estabeleceram aquilo que podemos entender hoje como a liturgia reformada, é apenas um termo histórico, uma forma de diferenciação histórica. Podemos lembrar do culto zwingliano de Ulrich Zwinglio em Zurique, na Alemanha, onde os seus princípios fundamentais eram 4 paredes lisas e um sermão, onde a centralidade da palavra era o fundamento principal do culto. O culto calvinista de João Calvino, em Genebra, na Suíça, estabeleceu modelos de orações para o culto dominical, para a celebração da ceia do Senhor e para as devoções domésticas. Aquilo que temos hoje no nosso manual de culto, nos lecionários das diversas igrejas, ou também nos nossos exercícios devocionais domésticos diários e cotidianos, aqueles pequenos livros onde nós buscamos então a orientação da palavra de Deus e uma percepção importante para o dia. Então, a leitura da palavra na devocional doméstica ela era de extrema importância, assim como os modelos de orações e os modelos de cultos então foram ali estabelecidos. Essa liturgia calvinista, ela se transformou em liturgias sugestivas em países como França, Escócia, Inglaterra, Holanda e Alemanha, um modelo amplamente utilizado. Não citamos aqui no slide, mas temos também o modelo de culto luterano, que valorizava fortemente a participação da música, ou a presença da música no culto, como elemento fundamental da pregação da palavra e da orientação do ensino, também através da partir da música. Geralmente essas liturgias elas estavam associadas à observância do calendário cristão, né? Essas leituras dominicais existiam, esses modelos de culto, mas também existia o lecionário que estava relacionado às liturgias que observavam o calendário cristão, não apenas aos domingos, mas que eram prescritas também para os cultos semanais, cultos de Páscoa, culto de Natal, como algo diferenciado para a vida cristã. Essa preocupação, ela também se exprime na vida de nossa igreja a partir dos princípios de liturgia. Princípios são, por definição, inícios, aquilo que serve de base e sobre os quais se deve construir a prática, mas não deve limitá-la, a fim de que a adoração seja a perfeita expressão do diálogo daquela geração com o Deus das Escrituras. É bem certo que não podemos nos dar o direito de construir nossas liturgias sobre outros fundamentos, pois certamente
não caminhariam no sentido da adoração espiritual e verdadeira, como ocorreu no passado com os papistas romanos, ou no presente acontece com os cristãos neopentecostais. O Manual Presbiteriano, ele traz dentro de seu conteúdo, além da nossa Constituição, traz também os princípios de liturgia que são adotados pela Igreja Presbiteriana no Brasil. Os princípios de liturgia têm um preâmbulo bastante interessante que diz assim, o Supremo Concílio diz assim: depositando a nossa confiança inteiramente na direção, unção e iluminação do Espírito Santo de Deus, e tendo em vista a conversão das almas, a santificação dos crentes e a edificação da igreja, decretamos e promulgamos para a glória de Deus os seguintes princípios de liturgia. São diversos artigos que tratam de temas como o dia do Senhor e mostram como guardar esse dia, qual a importância de preservar esse dia para o serviço eclesiástico, evitando nele realizar outras atividades de trabalho ou mesmo de lazer que interfiram na relação com a adoração que devemos prestar no dia do sol, no domingo. Temos também a preocupação com a comunidade e com o próprio culto que deve ser prestado nesse dia, de forma que devemos guardar e zelar para que o culto aconteça, para que a comunidade seja acolhida e recebida para adorar o Senhor nosso Deus. Há também aqui uma preocupação e zelo com o templo, a casa de oração, a qual necessita de preservação e cuidado, linhas austeras e simples. É interessante a maneira como é tratado a questão do templo, de forma que nos leva a compreender que o templo é algo que deve ter o nosso respeito, deve ter o nosso cuidado. Temos também o elemento do culto público como ato religioso, onde devemos ter nele a leitura da palavra de Deus, a pregação, cânticos sagrados, cânticos que não estejam relacionados à cultura popular, mas sim com a vida religiosa, orações e ofertas e a ministração de sacramentos. E não devemos permitir nesse culto elementos que sejam estranhos, ou seja, aqueles que não estão previstos na Escritura, ou que fazem parte de uma tradição que nada tem a ver com a adoração verdadeira. Quando falamos de cânticos, é interessante, eu me lembro de um episódio que é possível encontrar na internet, de um culto evangélico onde as pessoas começavam a glorificar a Deus enquanto cantavam uma música do cancioneiro brasileiro de Raul Seixas, que dizia: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Não é porque uma música fala sobre Deus ou fala alguma coisa relacionada à fé que ela pode ser utilizada na igreja. O culto é algo muito sagrado, muito digno, do qual precisamos de fato tomar muito cuidado. Não somente o culto público, mas também o culto individual e doméstico, onde devemos prezar pela leitura da palavra de Deus, meditação e oração e cânticos de louvor, mesmo em nossos lares, mesmo individualmente. É importante que não deixemos de lado isso. Inclusive, esta é uma das obrigações dos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Devemos também levar os nossos filhos ao batismo, batismo de criança, a profissão de fé e a admissão à plena comunhão como igreja. Isso é um princípio litúrgico de nossa igreja. Temos também a bênção matrimonial, jejum, ações de graças, ordenação e instalação de presbíteros, diáconos, ordenação e posse de ministros, a organização das igrejas locais, tudo isso está orientado no Manual Presbiteriano nesses princípios de liturgia. Além disso, há um outro livro chamado Manual de Culto, ou Princípios do Nosso Culto, referências que é um documento que faz referências às celebrações e orações de como elas devem ser realizadas, seja casamentos, funerais, entre muitas outras celebrações que existem, sejam elas ordinárias ou sejam elas especiais. Mas é importante observar que esses documentos são referenciais, que nos orientam e nos direcionam, mas que não são de forma alguma superiores àquilo que a Escritura estabelece
nos seus termos. Esse quadro eu encontrei em uma pesquisa na internet e achei bastante interessante. Ele mostra nessa pesquisa como se dá a adoração em diversas comunidades da Igreja Presbiteriana do Brasil e particularmente chama minha atenção a importância de preservarmos algumas de nossas tradições, como os tradicionais conservadores e tradicionais históricos, sendo que os elementos carismáticos e neopuritanos se tornam bastante complexos para a aceitação, né, do nosso culto. Embora eles existam em maior ou menor grau, ou em graus variados, nas diversas igrejas e até mesmo uma miscelânea deles nas comunidades presbiterianas ao longo do Brasil. Se você tiver interesse, dê uma pausa no vídeo e faça a sua leitura. Nós não vamos gastar muito tempo na discussão deles. Eu só quero destacar que não há uma fórmula específica que define o formato do culto presbiteriano. Seja ele tradicional, seja ele contemporâneo. Não há uma fórmula que diga que deve ser de uma forma ou de outra. Embora existam, com certeza, cultos que não correspondem aos princípios fundamentais do Evangelho, da Escritura, e sobre os quais a adoração não pode ser validada. Por isso é importante estarmos bastante atentos aos nossos princípios, para que não venhamos a fugir deles e nos desviar para caminhos tortuosos. Nesse último slide, o que se deve destacar é que o culto ele é uma comunhão com Cristo. O culto ele é o centro da nossa comunhão com Cristo. Por isso devemos nos preocupar com sua forma litúrgica. Devemos nos preocupar com os seus valores e os princípios que estão sendo trazidos a ele, para que ele de fato possa representar de forma viva e prática a nossa comunhão com Cristo. O culto, ele reapresenta o Evangelho de uma forma que glorifica a Deus e santifica a igreja num diálogo que se estabelece para acomodar Deus às nossas incapacidades e fraquezas. E isso acontece desde o Antigo Testamento, no culto judaico, mas no culto cristão nós temos uma base fundamental, que é a cruz de Cristo. Temos que observar que nós, a igreja, estamos do outro lado da cruz, de um lado da cruz, enquanto Deus está do outro lado dessa cruz. Deus, ele nos convoca para o culto, e a igreja, ao ouvir o chamado de Deus, ela se santifica e confessa os pecados. Deus perdoa os pecados e nos consola com sua segurança, e a igreja, em gratidão, canta louvores ao Senhor. Ao ouvir os louvores, o Senhor se agrada da igreja e alimenta a igreja com sua palavra e com a refeição sacramental. E a igreja, por meio da palavra e por meio do sacramento, ela aprende a receber Cristo pela fé, bem como os seus benefícios. Deus, então, nos concede a plenitude dos benefícios de Deus por meio desse aprendizado e conseguimos compreender então o propósito de Deus, a adoção como filhos. E então a igreja, ao ouvir a palavra de Deus, ela se deleita nos meios de graça, na pregação, no sacramento e nas orações. Com isso observamos claramente que Deus está santificando pela presença do Espírito a igreja, e a igreja está glorificando a Deus com sua vida e com o seu serviço. É esse o diálogo que se estabelece. Na missa católica, conquanto essa missa ela represente o sacrifício vicário e a Eucaristia, ela é repleta de símbolos que refletem a própria pessoa de Cristo. Dessa forma, a reprodução ritualística do sacrifício pelo sacerdote, ele habilita a comunidade católica a um diálogo indireto com Deus, por meio do sacerdote, e, consequentemente, torna a comunhão com o sagrado imperfeita. Mas no culto cristão, o que nós temos é uma comunhão com Cristo. Como se diz em Hebreus, nós temos então um sumo sacerdote que está nos relacionando de forma direta com o Deus Pai. E essa relação se dá por meio do sacrifício de Cristo, por meio da obra redentora de Cristo.
É Cristo quem unifica a igreja com Deus, quem reconcilia a igreja com Deus. E é nesta convicção que o culto é para nós o mais importante elemento litúrgico de nossas vidas. Se observarmos bem, veremos que esse diálogo que vimos no slide anterior é exatamente a maneira como o nosso culto é organizado, a ordem do nosso culto. Podemos ter um culto contemporâneo, podemos ter um culto com variações, mas esses elementos eles precisam estar presentes, porque esse diálogo entre Deus e a igreja, ele precisa acontecer. Há uma complexa história da redenção, mas que ela é explicada pela ceia do Senhor, quando ela é oferecida não somente aos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a todos os cristãos que estão em comunhão com Deus e com sua igreja, os quais adoram o Senhor em espírito e em verdade. E esta adoração, ela é apresentada, ela é materializada por meio do culto. Por isso o culto é tão importante para nós. Por isso a liturgia deve ser sincera, verdadeira e pura, para que o culto possa, de fato, demonstrar para nós esse diálogo, para que nós possamos, no culto, vivenciar esse diálogo. Quero concluir com a palavra de João, no capítulo 1, que diz assim: mas a todos aqueles que o receberam, a Cristo, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Seja essa a nossa convicção para o culto, seja essa a nossa orientação para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Nascemos de novo em Cristo e é nele que estamos adorando ao Senhor. Que Deus nos abençoe, abençoe sua vida.